Tricolores de toda a terra, está no ar, eu sou Resenha Express, a sua resenha de todos os dias, eu sou o Quintela e você está no canal Resenha Tricolor 1902, o canal que não quer ser a sua voz, mas que quer dar voz a você, torcedor tricolor. Fica aí, tá começando o seu Resenha Express pós-jogo, primeira edição Resenha Express. É isso aí, Resenha Express voltando, e a pergunta que eu faço a vocês já se inscreveram no Resenha? Deixaram o like nesse vídeo aqui? Já chega deixando o like, se inscreve no canal, muito importante que você se inscreva, que vocês dêem uma força, porque com a inscrição de vocês a gente consegue melhorar ainda mais o nosso engajamento, dar essa força pra gente. Pedir também encarecidamente para vocês não se esquecerem nunca do hype, deixar um hype no vídeo. Como é que você deixa o hype? Você chega ali, puxa o comentário pro lado, clica em hypar e nos ajude. Galera, vamos falar de Fluminense com alegria, né? Pela vitória de ontem, ufa, né? Não fizemos uma partida boa, mas vencemos, é o que importa. Uma vitória muito importante. Até então, contra um adversário direto ali, a gente estava com poucos pontos à frente da zona do rebaixamento. Agora o Fluminense dá uma boa distanciada para a zona do rebaixamento e começa a pensar em conseguir as 5 vitórias logo e ficar tranquilo para a disputa das Copas. E ontem teve muita coisa boa também, né? Teve a reestreia, né? Ou pode dizer estreia, né? Do Lescano e do Lavega. Entraram em campo finalmente, depois de vários meses. A última vez que tinham entrado em campo tinha sido em maio, e os jogadores foram bem, né? O destaque maior aí pro Lavega, que teve até mais tempos, mais minutos em campo, e conseguiu aproveitar muito bem as oportunidades que teve, e a gente vai falar sobre isso aqui também. E vamos começar, na verdade, falando sobre isso, né? A atuação desses dois jogadores. O Lescano e o Lavega entraram ali por volta dos 25 minutos do primeiro tempo, a partida estava muito presa, o Vitória estava melhor, não criava chances, mas tinha o domínio da partida, e a entrada dos dois jogadores deu ao Fluminense um pouco mais de dinamismo no ataque, né? O Lavega se movimentando muito, caindo pela direita, caindo pela esquerda, dando opção toda hora. O Lescano já entrou dando um passe de infiltração que colocou o Cano na cara do gol. Assim, o Cano, a finalização do Cano era uma finalização difícil porque tinha a cobertura de um zagueiro, mas ele chutou, o goleiro pegou. O Lescano mostrando que queria muito o jogo, caindo muito por dentro, né? Teve uma outra jogada também que ele inicia caindo pela direita, ele dá o passe no Guga, já se apresenta na frente, mas o Guga dá o passe errado. E o gol sai de uma jogada que começa ali, não começa bem com o Lavega, mas o Lavega é muito importante. Ele recebe uma bola na esquerda, um passe do Fuentes, e aí ele corta para dentro, dá no Hércules e ataca para o fundo, levando o zagueiro com ele. Com isso, o Hércules tem um espaço para cortar e bater e fazer o gol. O Lavega ainda faz um gol no fim do jogo, um gol bonito, uma bola que sobra para ele, ele invade a área e manda um balaço de canhota no ângulo, mas aí o gol é anulado por impedimento, que ele estava realmente impedido. E o Lescano, infelizmente, foi substituído no intervalo do jogo, e a gente vai falar um pouco sobre isso também. Mas a atuação dos jogadores foram muito animadoras, inclusive o Lavega foi muito celebrado no vestiário, né? Quando ele chegou no vestiário, informação que a gente recebeu de ontem, e foi muito celebrado pelos companheiros, ficou emocionado, né, também, por ter voltado a jogar. Foi uma noite de celebração para o Lavega, principalmente, o Lescano também, mas o Lavega muito mais, né? Como eu falei, ele foi muito celebrado no vestiário ontem. Para um jogador que não vinha jogando, ele sabe a importância disso, a importância dele ter essas oportunidades e aproveitar essas oportunidades. O jogador ele quer jogar. Então ontem ele teve esse ponto positivo. O Renato gostou muito da atuação do jogador também, elogiou o jogador no vestiário. O próprio Renato falou isso na coletiva, que elogiou o jogador, conversou com ele no vestiário. Então foi uma noite especial aí pro Lavega, tá bom, galera? E sobre o Lescano, uma informação importante, né? O Renato explicou por que ele substituiu o Lescano ontem no intervalo. O Vitor Lessa perguntou para ele isso, por que ele tirou o Lescano. Assim, a pergunta do Lessa, ela teve um pequeno, vamos dizer assim, uma pequena falha, né? Porque o Lessa ele pergunta por que ele não tirou um dos atacantes. Mas não era para tirar um dos atacantes, era para tirar o Cano e colocar o Lescano, e não um dos atacantes, porque aí o Renato aproveitou a deixa para explicar por que ele não tiraria um dos atacantes. Ele focou nos pontas e não no Germancano para responder a pergunta malandramente. Renato é malandro. Então, talvez a única falha da pergunta do Lessa tenha sido essa. Era para ele ter perguntado por que ele não tirou o Cano. Mas vamos ver aqui o que o Renato falou, a resposta do Renato na coletiva. Vamos ver. Então, são os dois. Hoje, você tinha falado do Lescano lá em Buenos Aires, né, da questão de por que ele não jogava, você falou de
precisava de ritmo de jogo, o Lavega mais ainda, porque você entendeu que hoje seria uma boa oportunidade para os dois, inclusive juntos em campo, mas quando tem a expulsão, e aí você tem que tirar um jogador de frente, a minha leitura naquele momento fosse que você fosse tirar um atacante, um dos atacantes, e você tirou o Lescano. Eu senti que ficou um espaço muito grande no meio de campo para 2 jogadores que já estavam mais desgastados e 3 atacantes sem a bola chegar lá na frente, porque o Fluminense estava com dificuldade para sair de trás. Eu queria entender o que você pensou para tirar um meio em vez de um atacante naquele momento ali, inclusive um centroavante que estava lá, que era o Cano, no caso. Bom, eu acabei de falar aqui para o teu colega, mas vamos lá, vou repetir algumas partes da pergunta dele. Em primeiro lugar, não podia ficar com 2 jogadores, o campo ficou maior, com 10 homens, 2 jogadores sem o ritmo de jogo, porque eu ia ter que fazer mais trocas. Eu estava jogando já com o Canóbio, que jogou o tempo todo na Argentina. Eu estava com o Guga, que jogou praticamente quase todo o tempo na Argentina. Eu estava com o Hércules, que jogou o tempo todo na Argentina. Então, essas coisas você tem que pensar. Eu sou pago para pensar. Então, estou te dando essa explicação que essas coisas você não enxerga. E eu sou pago para enxergar. E, além do mais, no momento que eu tiro o Lescano, que poderia fazer a substituição que você falou, mas tirando o atacante, eu pensei diferente. Eu vou tirar o Lescano, vou ter 2 jogadores velozes pelo lado, porque vai ter espaço para o nosso contra-ataque, para a gente jogar, para a gente também dar trabalho para a defesa do Vitória. No momento que eu tiro um atacante, eu estou chamando o adversário para dentro de mim. E eu estava com 2 jogadores muito técnicos no meio, que era o Hércules e o Otávio, e eles estavam bem no jogo. E a gente tinha um escape pelos lados. Então, no momento que eu tiro, perdi um homem no meio? Sim, perdi um homem no meio, mas em compensação tinha mais um jogador no ataque. Então o treinador tem que pensar em tudo, e até porque dessa forma nós estivemos bem, nos defendemos bem, porque os 2 laterais do Vitória apoiam bastante, e eu tinha que ter esses meus atacantes para acompanhar eles. Então deu certo, podia ter dado errado, mas deu certo. Eu acho que o mais importante de tudo foi que a gente conquistou, volto a repetir, 3 pontos importantíssimos fora de casa, voltamos a vencer. É sempre muito difícil jogar e ganhar fora de casa, principalmente numa situação que se encontra o Vitória, e pelo que aconteceu na partida, e ter uma equipe totalmente modificada, é sempre muito difícil. Então, não é fácil, não é fácil. Nós pegamos, por exemplo, o Vitória, que descansou a semana toda. Jogo contra o Fortaleza no último sábado, nós jogamos terça-feira na Argentina, descansei alguns jogadores, trouxe alguns para cá. O Fluminense disputa 3 competições. Começou aquela parte chata que não vai levar a lugar nenhum, ele repetiu o que ele sempre fala para tentar justificar o injustificável, dizer que o Fluminense disputa 3 competições, sendo que a Copa do Brasil só vai ter em novembro, enfim. Isso aí já estamos cansados, né? Então, galera, essa explicação do Renato para mim não faz muito sentido. Por quê? Porque, e aí acho que faltou o Lessa focar no Germancano. A gente ficou com um atacante dentro de campo que praticamente foi peça nula, foi um jogador a menos. O máximo que o Cano fazia era sombra nos zagueiros, né? Mas era um jogador que não ajudava na fase defensiva, não ajudava na articulação, não ajudava como atacante rompedor, porque ele não é atacante rompedor, e a gente ficava sem criatividade no meio de campo. Tanto é que Lavega e Canóbio não tiveram nenhuma chance, exceto aquela no fim do jogo que o Canóbio teve, o Lavega teve. Por quê? Porque não tinha como acionar os jogadores. O time estava só se defendendo, o Vitória atacando. A nossa sorte é que o Vitória é um time que ataca de forma muito desordenada, é um time muito bagunçado. Praticamente o Vitória tinha uma única jogada, que era pegar a bola e dar no Eric para ele fazer 1 contra 1 com o Fuentes, que perdeu todas pro Eric. Perdeu todas pro Eric. Era a única jogada do Vitória e ficou nisso. A nossa sorte foi que o Vitória só tinha isso. Não tinha nenhuma organização, nenhuma articulação. Agora, essa fala do Renato de que precisava ter 2 jogadores de lado para puxar contra-ataque, não tem como puxar contra-ataque se você não tem quem ligue o contra-ataque. Então, o certo era tirar o Germancano, deixar o Lescano em campo. O Lescano é um meio de articulação, tinha já feito boas jogadas em pouco tempo que ele estava em campo, e eu tenho, não vou dizer certeza, mas tenho muita clareza, está muito claro para mim que você ter o Lescano em campo, você poderia ter utilizado mais, sim, aí sim, essas bolas de ligação com os jogadores de lado. Porque você teria um jogador que apoiaria na fase defensiva e seria o cara da transição. E a gente não teve transição. Então, isso foi um erro do Renato, na minha opinião. Não, ele pode falar que não foi, mas para mim foi um erro claro do Renato. Foi um erro muito, muito sério, inclusive. Não concordo com essa leitura. Galera, o nosso amigo Rodrigo, do canal Ligados no Flu, trouxe a informação que o Nonato passou por exames e teve diagnóstico de tendinite. Segundo o jornalista, o jogador é dúvida
para a partida contra o Lanús. É isso mesmo, né? Ele havia sofrido uma pancada no pé direito na partida contra o Lanús na última terça-feira, e desde então o jogador vinha realizando tratamento para uma breve recuperação. Por conta do novo diagnóstico, o jogador vira dúvida para a partida contra o Lanús. Galera, tendinite me parece besteira, mas não é. É um negócio muito chato, que incomoda muito, fica dolorido o local o tempo inteiro, que o máximo que você pode tentar fazer é dar ali uma injeção para o cara poder não sentir dor e entrar em campo. Mas não é o ideal, né? Mas é possível. Então, é possível o Nonato jogar? É possível. Inclusive, se tomar essa injeção que eu estou falando, ele pode jogar. Mas não é o ideal. O jogador está aí em fase de trabalho específico para tentar voltar, né, com o departamento médico, mas ele pode não jogar essa partida contra o Lanús. Minha opinião é que ele vai para o jogo, tá? Eu acho que ele vai para o jogo, mesmo com tudo isso daí, mas vamos ver o que vai acontecer. A gente vai ter ainda explicações melhores. Uma última informação, galera. Essa informação, na verdade, eu recebi na sexta-feira à noite, né? E eu estou dando hoje porque ficou muito claro com a escalação do Otávio e a não escalação do Bernal, que o Bernal está perdendo espaço no Fluminense, tá? Eu tinha recebido uma informação na sexta-feira à noite de que o Bernal estava virando terceira opção para a volância por conta do crescimento do Otávio nos treinos. A informação que eu tive é que o Otávio vinha muito bem, treinando muito bem, e que receberia mais oportunidades do técnico Renato Gaúcho. A informação que eu também tive na sexta-feira é que o Renato iria de Bernal e Otávio para esse jogo de ontem. Acabou que ele optou por Hércules. A fonte até me disse assim, olha, o Hércules também treinou nessa posição, mas saindo o Bernal. Eu até falei, isso corrobora com o que você está falando. Eu falei com essa pessoa, porque você está dizendo que o Bernal está perdendo espaço para o Otávio, então se tiver que sair alguém, vai sair o Bernal e não o Otávio. Ele falou, isso aí. E aconteceu. Né, o Renato acabou em cima da hora optando pelo meio campo com o Otávio e Hércules, e o Bernal perdeu a vaga para o Otávio, que é uma coisa que eu já venho falando para vocês há muito tempo, e aí era opinião minha, não era informação, que eu estava falando para vocês, olha, o Otávio vai ganhar essa vaga do Bernal se ele continuar jogando como está jogando, e não deu outra. Né? Essa fonte me passou isso, Quintela, o Renato conta com o Otávio, não com o Bernal como o primeiro volante. Se ele optar por um esquema de primeiro volante, com um primeiro volante em campo, quem vai jogar vai ser o Otávio. Tá? Ele não tem optado por isso, tem entrado Hércules e Martinelli, ele tem jogado sem os 5, e deve ser assim na partida contra o Lanús, com a Costa mais à frente, mas o que ele me disse, se ele optar pelo 5, vai ser o Otávio. Ele falou isso na sexta. Esperei um pouco, porque eu fiquei assim, será mesmo que já está nesse nível? E aí ontem a gente viu a escalação do Otávio e não do Bernal como titular. Então tá muito claro que o Bernal tá perdendo a vaga para o Otávio no meio de campo, galera. Isso aí acho que tá cristalino para todo mundo ver. E o Bernal não vem bem, não vem aproveitando bem as oportunidades que vem tendo. Já teve muito minuto, não dá para falar que ele não teve minutagem, porque ele teve minutagem, ele teve oportunidade e ele não está aproveitando as oportunidades que ele está tendo. Isso aí não dá para o Bernal reclamar. Ele não está aproveitando, não está bem mesmo. Então o Otávio está ganhando essa posição e a gente viu ontem pela escalação na partida. Esse foi o Resenha Express. Saudações tricolores, fiquem com Deus. Se houver mais algum vídeo para a gente soltar, a gente traz para vocês. Forte abraço, valeu!